Anne Frank, Diário de uma Jovem. Olá, Kitty, tudo bem? Aqui é Melissa, ano 2025. Imagina que essa Kitty é de 1943. Uau! Uma carta do passado endereçada ao futuro. Eu encontro em Anne Frank muitas similaridades comigo. Eu muitas vezes escrevi meus livros assim e muitas vezes ainda escrevo com uma carta ao futuro. Eu sou Melissa, sou escritora, leitora, gosto muito de Anne Frank. É um final triste, mas que tem um final feliz toda vez que... uma continuação feliz toda vez que eu a leio, outra pessoa lê. E é assim que muitas vezes nós, escritores, imaginamos o futuro, mesmo quando não estivermos mais aqui. E é um pouco sobre isso hoje, sexta-feira, hoje, né? Hoje é 18 de julho de 2025, noite fria, e aqui para a Anne, sexta-feira, 23 de julho de 1943. Querida Kitty, só por brincadeira, vou contar a você o primeiro desejo de cada pessoa, quando for permitido sair. Margot e o Sr. Van Damme, mais que tudo, desejam um banho quente, cheio até a borda, e querem ficar lá dentro meia hora. A Sra. Van Damme o que mais quer é comer bolos com creme imediatamente. Do céu só pensa em ver Lottie, a mulher dele. Mamãe quer sua xícara de café. Papai, a primeira coisa que vai fazer é visitar o Sr. Vossen. Peter vai à cidade e ao cinema, e eu acharia tamanha felicidade que nem saberia por onde começar. Mais que tudo, porém, desejaria uma casa que fosse só nossa, poder me movimentar livremente e ter quem me auxiliasse em meus trabalhos. Em outras palavras, escola. Eli ofereceu-se para nos trazer frutas, estão quase de graça. E ela fala o valor das uvas, né? Uvas, será que é 5 francos? O quilo, amoras, pêssego, que delícia, melão, tá me dando água na boca. Depois a gente vê nos jornais, toda noite, em grandes letras, seja correto e mantenha os preços baixos. Sua Anne. E os sonhos? Como ficaria aqui? Seja correto e mantenha os sonhos em dia, ou mantenha os sonhos em cumprimento, ou vá atrás dos seus sonhos, ou mantenha os seus sonhos em alta. Em alta ou em baixa? Que você acha? Eu achei legal isso, né? Nenhum deles vai sair dali, a não ser o pai dela. Ainda assim, eles gostam, só por brincadeira, vamos sonhar um pouquinho? Mesmo que a gente não vai conseguir sair daqui com vida, mas e se nós pudéssemos? Qual seria o nosso primeiro desejo quando estivermos longe daqui? Quando for permitido que a gente saia? Qual é o seu primeiro desejo? A Margot e o Sr. Van Damme querem um banho. Esse banho quente me lembra os meus banhos demorados no Japão. Na banheira, às vezes depois do trabalho.
Às vezes, quando eu conseguia viajar também, eu chegava a adormecer. Ai. E todos eles sonham, às vezes até com uma xícara de café, olha lá. A mamãe da Anne, ela só queria uma xícara de café. Quanto tempo às vezes estava sem o pó de café ali, né? E a Anne costumava dizer que às vezes eles comiam até comida podre, né? Batatas com gosto de podre, legumes com gosto de podre. E a mãe dela sonhava com uma xícara de café. E o pai dela, papai, a primeira coisa que vai fazer é visitar o Sr. Vossen. E o pai dela realmente vai visitar o Sr. Vossen. Nem o Peter não vai à cidade, não vai ao cinema. A Margot não vai tomar o banho quente, o Sr. Vandam também não vai tomar o seu banho quente. A mãe dela não vai tomar a xícara de café. Mas eles tiveram esse momento deles aqui, de sonharem juntos, né? E compartilharem isso conosco, que é muito lindo. Será que vale a pena sonhar mesmo que a gente não vai realizar? Né? E isso aqui, enfim. Isso aqui é história real, né? É isso. Eu acho que a história dela, independente do final, é uma história bonita. A realidade dá um nó na cabeça da gente, né? A gente tá acostumado com aquelas historinhas de início, meio e fim. E não é assim a vida. Não é assim. Isso quebra a gente às vezes, sabe? Aqui eu tô com um livro que eu vou ler um trecho para vocês. A Vida em Famílias, Novas Formas de Tirania, de Dante Donatelli. Eu estava pensando um pouco sobre isso. E ele traz as fases da criança estipuladas por Piaget. Vamos ver. Eu não vou ler todas não, mas ele chega lá na fase da abstrativa. A última fase ocorre a partir dos 11 anos. Quando a criança já estabelece relações abstratas com tudo aquilo que é conhecido, impondo às coisas e aos fenômenos todas as categorias formativas da inteligência, como a intuição e a imaginação. Assume uma linguagem abrangente e argumentativa com a qual forma hipóteses e princípios para estabelecer raciocínios e argumentos. Essa última fase foi chamada por Piaget de abstrativa. Então, se houver omissão, ou mesmo se deixarmos que os filhos, crianças, tomem por si as medidas das coisas sem disciplina, sem uma ordem previamente determinada, elas farão valer as suas vontades com base em um critério que elas próprias estabeleçam. Isso me lembra o ovo e a galinha, não sei porquê. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem vem primeiro, a criança ou o adulto? Isso me faz pensar o seguinte: quem foi o primeiro adulto que estabeleceu uma ordem? Isso, entendeu? O ovo ou a galinha? Então, assim, o primeiro adulto, quem que estabeleceu a ordem antes para ele, né? Foi a criança dele, né? A criança dele estabeleceu a ordem para ele como adulto. E aí ele passou para outro, mas
é impossível, né, que a gente tenha chegado ao mundo já com um adulto tendo estabelecido toda a ordem para nós. Então pensa o seguinte, sobre o homem velho e o homem novo, o vinho velho e o vinho novo. Então assim, tudo existe, é o que Deus tem me falado. Hoje ele está falando do in natura e a forma, né? Então existe algo e existe o como, o modo, entendeu? E podem ter coisas que têm diversos modos de você fazer algo. E não é porque uma pessoa é adulta, que é um homem velho, como eu falei, um homem velho, como diz Jesus. Não é porque esse homem é velho, que esse homem é adulto, que ele saiba melhor como deve ser feito. E aí nós temos troca de gerações, é assim que eu vejo, né? Então você vem daquele velho modo, né? Fazendo, você pega essa criança no modo, né? Que é a última fase, 12 anos ele fala da abstração. E a criança, ela pensa que ela já sabe, que ela tem um novo modo de fazer as coisas, senão do seu modo. Ela tem um novo critério. E isso me lembra Jesus. Então, o velho homem, ele vinha fazendo as coisas segundo o seu critério. As crianças ou as novas gerações não podem, né? Eu não estou falando que podem ou não podem, mas essa premissa não vale. Porque não é porque um é adulto ou um é mais velho que ele saiba melhor o modo como isso deve ser feito, qual é o critério certo, né? Porque senão não haveria também mudanças no mundo. Então, isso me lembra Jesus, porque eles vinham fazendo as coisas segundo um critério, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E daí Jesus, ele vem e ele tem um novo modo de pensar. Ele tem um novo modo de aplicar Deus àquela sociedade, àquelas pessoas, né? Ele tem uma nova ordem das coisas. E ele argumenta, realmente, uma fase argumentativa. É um critério que elas mesmas, que elas próprias estabeleçam. Então, assim, não dá para segurar. Seja certo ou errado, o novo modo de estabelecer as coisas, as novas gerações, elas se estabelecem, né, de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado. Uma criança de 12 anos, ela pega algo que já é lei, que já é ou norma interna da escola, enfim. Mas ela tem uma força ali dentro. E aí ela vai fazer novas leis, ela vai fazer novos regimentos. E ela vai mudar o mundo junto com os outros. Então, queira ou não, as novas gerações derrubam as gerações antigas, assim como Jesus derrubou. Ele derrubou o Velho Testamento. Ele, uma pessoa, não é só por ser o Messias, qualquer um pode fazer isso. Uma pessoa só muda toda a história. Se a gente pudesse saber o poder que nós temos. Olha essa moça, Anne Frank, fechada, trancada em um lugar, para morrer lá no campo de concentração. Olha a mudança que ela faz na mente da gente. E ó, que ela foi derrotada, hein, pelo inimigo. Imagina se ela tivesse saído vencedora. A vitória não é assim. A vitória muitas vezes leva muito tempo, mas ela chega, né? A gente tem um poder enorme de influência,
tanto para bem quanto para mal, né? Eu sei que as velhas gerações, elas sempre têm medo das novas, mas não tem como. O novo sempre substitui o velho. E nenhuma vida, ninguém tem influência nenhuma, todos nós temos poder de mudança. Todos. Ninguém pode ser suprimido. É o que eu estava vendo com você, revendo o vídeo meu que eu falei para vocês dos fetos. Deus tem falado nitidamente para mim isso. Eles pensam que eles podem suprimir a vida, esconder a vida. Não podem. Anne Frank não pôde, né? Nenhum deles, mesmo que eles não levem o nome, ela ainda ganhou um nome. Ela morreu num campo de concentração, ela escreveu o próprio livro dela, né? Ela ganhou uma lápide, mesmo que eles não ganhem lápide, não ganhem nome, nenhuma vida pode ser suprimida, pode ser esquecida, mesmo que não tenha ganhado o nome, até porque eu sempre me lembro, e Deus está me lembrando agora, que a primeira coisa que eu percebi quando eu saí do meu corpo no pós-parto e me vi no corredor indo para o céu é que eu não tinha nome. Então, sim, o nome, ele não importa, né? Não tem tanta importância assim, não. Aliás, eu tenho pensado muito sobre isso. E aí posso dizer para vocês que Deus tem falado para mim que o nome, ele não tem essa importância, sabe? As árvores, elas não têm nome, os passarinhos, as outras espécies, só nós temos, sabe? Nome, recebemos um nome. E Deus conhece a cada um, Deus sabe. E por mais que a gente goste de nomear as coisas, teorizar as coisas, a verdade, ela não depende que haja alguém para dar uma canetada, sabe? Para escrever mesmo um livro ou reconhecer algo. Não tem. Aliás, a morte é muito sobre isso. A morte é uma coisa que sai do seu controle, sabe? Ela vem quando não se espera, né? Ou o seu corpo, o corpo, né, da gente entra em um colapso, né? E aí você se vê em um lugar que você não faz ideia que lugar é esse, né? E esse lugar existe sem o nosso controle, sem que a gente faça ideia de que ele existe. E a gente sempre acha que tudo tem que estar no nosso controle. E não. Ao mesmo tempo, tem tantas dúvidas, né? Mas, enfim. Esse é o comentário de hoje, do diário da Anne Frank. As dúvidas subsistem, né? Sobre as crianças, né? A Anne Frank, por exemplo, ela dizia que ela sofria muito com isso, porque ela tinha um temperamento que todo mundo dizia que era errado, né? Por causa disso, daqui que ele traz, da questão do Piaget, precisa ter disciplina, precisa ser assim, tem um modo certo. Não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época de que, tá escrevendo com a mão esquerda, hein? Coloca essa criança para escrever com a mão direita, porque isso aí tá errado. Entende?
Assim como hoje eu estava pensando que quanto mais estranho eu me sinto, parece que mais bem-estar eu sinto, mais felicidade. Sabe, parece que quanto mais eu me sinto parecida com as pessoas, eu vejo que eu sou uma mentira, entendeu? E eu vejo que eu cometi graves erros na minha vida, gravíssimos, piores, que eu tenho profundo arrependimento das coisas que eu tentei me adaptar às pessoas. E é o que hoje as pessoas tentam fazer até dentro da escola, que é a adaptação dos autistas. Para mim é um gravíssimo erro. E eu vejo em muitas falas da Anne Frank ela reclamando justamente isso contra o que Piaget fala. E Piaget é um dos autores, um dos motivos que eu desisti da ideia de fazer psicologia. Eu pensei, eu vou fazer outra faculdade para eu discordar, com os autores, né? Para eu não conseguir chegar ao final da faculdade, de tanto discordar com os autores, não. Então, se eu já estou discordando agora, é melhor nem tentar fazer uma faculdade. E Anne Frank, ela reclama muitas vezes disso, né? Eu desconfio que ela era neurodivergente. Ela reclama muito é como se fosse essa tentativa, né? Ela era muito diferente. Então, essa tentativa como se fosse uma massa grande que tenta acoplar esses neurodivergentes na massa, entendeu? Adaptar, amassar, mas eles não ficam, né? Eles são diferentes. E ela reclama muito disso. E que é o que não se encaixa nesse, né, que Piaget fala, tem que ter disciplina, tem que ter um critério. Mas qual o critério? É o velho critério. Entendeu? É o velho critério. É o critério, por isso que eu perguntei, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem foi o primeiro adulto? Será que Deus... Enfim, Deus já fez Adão adulto, ele criou um critério... Não sei, será que Deus fez Adão? Eu acho que primeiro veio a criança, né? Depois... Enfim. E aí... Esse critério, ele muda com o tempo, né? E muitas vezes é possível você fazer a mesma coisa, de um modo diferente, você chega ao mesmo resultado. Às vezes é só uma questão de orgulho, né? Das velhas gerações que tentam segurar o seu poder, enfim, não sei. Este livro prova como uma obra escrita quase despretensiosamente pode tornar-se obra-prima e levar emoção e ternura ao mundo inteiro. É o mais violento libelo contra o racismo. Uma pobre, desamparada menina atormentada pelo descobrimento da vida, pelos choques de geração e pela revelação do amor. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.